Então sejam bem-vindos, é sempre um grande prazer aqui nesta casa estar, aqui retornar para este momento em que nós falamos um pouquinho dos ensinos de Jesus e como praticarmos estes ensinos em nosso dia a dia. Nós vamos agora à prece, vamos nos conectar com as boas energias. Vamos, neste momento, agradecer a Deus pela vida, por esta casa que nos recebe, por esta doutrina que tanto nos ensina, por tudo o que temos capacidade de aprender, de fazer, de sentir. Nós agradecemos a Deus. Possamos a cada dia mais melhor entendermos como praticar esta doutrina maravilhosa que tem o objetivo de nos tornar a cada dia pessoas melhores, pessoas mais felizes. E que assim seja. Para hoje, o nosso assunto é perante a instrução. Ele faz parte de um livro escolhido pela nossa Casa Espírita para falarmos deste mês de fevereiro. Perante a instrução, então, é um capítulo do livro Conduta Espírita. O livro é Valdo Pereira, ditado pelo Espírito André Luiz. Ele trata sobre a nossa instrução, a nossa educação e sobre o que fazemos com tudo aquilo que aprendemos. Nós que temos a crença de que Jesus é um bom modelo a ser seguido. Nós que nos chamamos cristãos, fazemos o que com a nossa instrução e com a nossa educação? Somos todos, porque somos cristãos, pessoas bem educadas? Agimos sempre no bem? Ainda não é? Desejamos ir agindo cada dia mais e mais no bem, mas ainda não conseguimos ser aqueles que agem no bem o tempo todo. Por isso esse assunto, instrução, é bastante importante. Instrução e educação é a mesma coisa, gente? São sinônimos? Não. Instrução são informações, é conhecimento que a gente pode ir adquirindo, acumulando, aprendendo. E educação é modo de agir. Educação é aquilo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem. Quando falamos em educação, também há quem possa pensar em boas maneiras. Eu posso dizer, fulano é bem educado, me referindo às boas maneiras, aos bons modos, quem sabe até a etiqueta. Mas quando falamos em educação com Jesus, será que são as boas maneiras que importam? A resposta é não. Educação com Jesus se refere ao modo como agimos em relação ao conhecimento que temos do que é ser um bom cristão. Alguém aqui não gostaria de ser um bom cristão? Um bom espírita? Espero que não. Todos desejamos ser bons cristãos, bons espíritas. Assim como também todos nós desejamos ter uma vida boa, uma vida melhor. E não um dia, agora, hoje. Queríamos ter nascido já em um lar onde tivéssemos uma boa vida, não é? Este é o normal, este é o bom desejo. Mas o que é boa vida? Para cada um de nós é bem diferente. Para alguns de nós, boa vida pode representar muitos bens, uma casa ampla, muitas coisas. Para outros de nós, pode representar viver com muito pouco, porque assim dá prazer, porque assim tem menos compromissos, menos tarefas. Se perguntássemos a um adolescente, por exemplo, apesar de o desejo do adolescente geralmente é ter muitas coisas de marcas, telefones de últimos modelos,
Mas o adolescente gostaria de ter uma ampla casa para cuidar dela, limpar, organizar? O adolescente ia querer ter uma casa bem pequenininha para a tarefa de casa acabar rápido. Cada um de nós, em determinada fase da vida, desejamos coisas diferentes. Quando nós estamos bem velhinhos, já cansados, no final de nossas forças, de nossa energia, como é a casa ideal para nós? Sem muitos degraus, também não muito ampla, uma casa pequena. Mas quando nos casamos e estamos planejando uma vida futura, planejando que a casa receberá filhos, qual é a casa ideal? Com bastante espaço. Então todos nós estamos o tempo todo em diferentes fases da nossa educação, da nossa vida. Mas somos espíritos imortais. Aqui estamos corpos, mas somos espíritos. Já vivemos, seguiremos vivendo. E em relação à educação do espírito imortal que todos nós somos, como deve ser o nosso bom desejo para a vida do espírito imortal? Deve ser o desejo de que a gente seja feliz, de que a vida futura seja sempre muito melhor do que a vida passada, que a vida futura não contenha doenças, infelicidades, tristezas, que a gente tenha muita saúde, muita paz. Mas como a gente vai fazer com que a vida do espírito imortal que somos seja uma vida boa? Vivendo bem hoje. Todos nós aprendemos quando passamos a nos instruir com o conhecimento que pode ser adquirido com a boa nova, com o Evangelho, com a boa mensagem de Jesus. Nós aprendemos que nós somos o resultado de nós mesmos. O que quer dizer ser resultado de si mesmo? A gente está exatamente aonde deveria estar. Filhos dos pais que deveríamos ser, mães, avós, tios, dos pais, dos filhos, dos sobrinhos que deveriam estar à nossa volta. Em relação a isso, não é o acaso que monta as nossas famílias, as pessoas que convivem com nós. As pessoas que estão no dia a dia conosco e às vezes desde o nosso nascimento são exatamente aquelas com quem precisamos nos relacionar. E às vezes, exatamente aquelas de quem precisamos nos afastar. Há algumas pessoas, há alguns relacionamentos que nós deveríamos não continuar, não manter. Porque a força do ódio, das energias ruins, é tão poderosa quanto a força do amor, que nos atrai, que nos liga a pessoas a quem amamos. Às vezes, há pessoas a quem desejamos mal e estamos tão ligados a elas que é como se estivéssemos unidos, pelo desejo de estarmos unidos. Pensamos tanto fixamente nestas pessoas que as atraímos para perto de nós. Então também, os nossos relacionamentos às vezes são constituídos por aqueles que não deveriam mais estar perto. Há pessoas com quem a gente precisa se entender. Há pessoas de quem a gente precisa se aproximar. E há pessoas que a gente precisa se afastar. Assim é a vida e seguirá sendo. Mas, se nós formos aqueles espíritos espíritas que estão se educando em relação à educação com Jesus, com os princípios ensinados por Jesus, como será o nosso dia a dia? Como será o nosso relacionamento em família, no trabalho, na casa espírita? Certamente, quando formos educados em relação à educação com Jesus, aos valores morais que Jesus nos orientou
que deveriam ser cultivados, nós iremos transformar a nossa família em uma família melhor. Nós iremos, com a família melhorada, ajudar a transformar a comunidade em uma comunidade melhor, a cidade em uma cidade melhor. Iremos melhorando o nosso país, o nosso planeta. Mas para que a gente passe a ser alguém bem educado, não basta apenas a gente decidir: hoje eu vou ser alguém bem educado, a partir de hoje eu serei alguém muito bem educado. Só vou agir no bem. É claro que a decisão é fundamental. É preciso que a gente decida para que a gente consiga passar a fazer alguma coisa diferente. Mas só a decisão não basta. Por isso o lembrete de hoje, perante a instrução, é preciso que a gente adquira conhecimento. Não quer dizer que adquirindo conhecimento, nos instruindo, a gente passa a ser uma pessoa boa imediatamente. Nós podemos ser alguém muito culto, muito instruído, ter feito faculdade, lido muitos livros e ser extremamente mal educado. Educação e cultura são diferentes. Educação se refere àquilo que a gente faz em relação à nossa cultura. Mas há uma afirmação muito poderosa. Com cultura, com conhecimento, fica muito mais fácil para que a gente consiga agir no bem, aplicando as nossas energias de uma forma mais correta, gastando o nosso tempo com coisas que realmente valem a pena, buscando ler bons livros, assistir boas coisas, estando em lugares que vale a pena estar, porque a gente se instruiu, porque a gente entendeu através do conhecimento que foi possível adquirir que algo é melhor e algo é pior, algo edifica, algo nos coloca para baixo. Então não é fundamental para sermos bem educados, termos muito conhecimento, muita instrução, mas a instrução ajuda. Como sermos bons cristãos quando não sabemos a que se refere o ensino do Cristo? É quase impossível, não é? É como a gente desejar ser um bom cozinheiro e sair cozinhando. Alguma coisa a gente vai acertar, alguma coisa a gente vai fazer bem, mas geralmente é preciso prática, experiência, buscar fazer, acertando e errando. E errar é uma parte enorme de nosso aprendizado, de nossa educação com Jesus. Porque a gente precisa, errando, decidir: isso eu não gostei, isso eu não quero mais, isso eu não desejo para a minha vida. Também não é verdade que todos nós precisamos sofrer para aprender a não mais sofrer. A gente pode observar o sofrimento de outro e aprender e entender: isso eu não quero para mim. Então também os amigos nunca acreditem em nada onde esteja escrito: é preciso sofrer para aprender a acertar, para aprender a ser feliz ou aprender a amar. Não é esta a verdade. Não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que está nos livros da nossa codificação espírita. É preciso entender que há sofrimento. Existe sofrimento no mundo, existe infelicidade no mundo. Mas eu posso desejar exatamente o oposto. Eu posso desejar o caminho do bem, o caminho dos acertos. E eu vou errar. Todos nós erramos. Não há na terra nenhum homem que nunca erra, que tenha aprendido já tudo o que há para aprender. Vocês conhecem alguém que já aprendeu tudo o que há para aprender? Nem sabemos o que é esse tudo. Não conhecemos quantos planetas há em nosso universo? Quanta coisa ainda há para aprender? Não há ninguém na Terra que tenha aprendido tudo o que há para aprender. Mas muitos de nós temos muito conhecimento, muito aprendizado já adquirido. E todos temos condições de ajudar ao nosso próximo.
de ensinar um pouquinho a alguém. Porque quando a gente ensina, a gente aprende mais, aprende melhor. E em relação à educação com Jesus, é como se todos nós estivéssemos matriculados em uma escola que se chama Escola do Evangelho. E nessa escola do Evangelho, todos nós somos ao mesmo tempo professores e alunos. Parece algo incoerente, mas assim é que é. Sempre à nossa volta há muitas pessoas que estão à nossa frente em conhecimento, bem mais adiantadas que nós mesmos. Assim como à nossa volta há sempre pessoas que estão mais atrás do que nós em conhecimento. Então todos nós temos condições de aprender com alguém e de ensinar a alguém. Na escola do Evangelho todos somos professores e alunos. E nós, todos que cá estamos, que nos denominamos cristãos, precisamos ir a cada dia nos aproximando mais daquela definição do homem de bem. Quem não quer ser um homem de bem? Queremos? Todos queremos. Mas o que é ser um homem de bem? É aquele que cumpre todas as leis de Deus. Ah, mas todas é difícil, não é? Agir sempre com justiça, com amor, com caridade, valorizar sempre a sociedade, trabalhar, valorizar o trabalho, o descanso, o repouso. As leis de Deus não mudam nunca. As leis da natureza, as leis da física, elas não mudam, mas mudam o nosso entendimento. Muda a nossa capacidade de entender e de praticar. Podemos pensar até que em relação à instrução, ao conhecimento, quem sabe alguns livros, alguns ensinamentos já são ultrapassados. Nunca passou pela cabeça de ninguém isso? Ah, mas será que esses livros de Allan Kardec já não são ultrapassados? Será que eles não precisavam já ser revisados? Afinal, um é de 1857, há tanto tempo. E o Novo Testamento? É um livro novo? Há quantos anos foi escrito esse tal de Novo Testamento? Há quanto tempo foram lá reunidos os relatos de Marcos, João, Mateus, Lucas, os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse? Aquilo não está ultrapassado, amigos? É tão velho, tão antigo? A resposta é não. Os ensinos morais são sempre atuais. Porque quem aqui pode dizer, eu já conheço tudo em relação aos ensinos morais de Cristo? Ah, eu já aprendi tudo. Nenhum de nós. Ainda não conseguimos. A gente pode até mesmo decorar tudo que lá está. A gente pode ir, e devemos ir, tendo uma visão diferente, uma capacidade de compreensão diferente. Mas tudo que está nesses livros em relação ao conhecimento de como devemos agir para sermos pessoas melhores, ao ensino moral de Jesus Cristo, é plenamente atual. É atual porque objetiva elevar o homem, fazendo com que cada um de nós, onde quer que estejamos, sejamos aqueles que sempre agem no bem. Será que é possível sempre agir no bem? Deve ser, né? Caso contrário, o nosso modelo, o nosso guia não teria dito que a gente deveria agir no bem. Mas nós, todos, precisamos ir aprendendo, um pouquinho por vez, um passinho por vez. E agora vou lhes fazer uma pergunta. Gostaria que todos pensassem na resposta e aqueles que quiserem verbalizar, falar em voz alta, pode também. Em relação à educação com Jesus, a quem é que nós devemos vencer? Qual é a resposta? Quem nós devemos vencer?
a nós mesmos. Nós devemos vencer o homem velho. Costumamos chamar de homem velho aquelas atitudes equivocadas, aquelas atitudes que resultaram em tristezas, em desavenças, em maus acontecimentos, dando espaço ao homem novo, ao homem bom. Então, quem nós precisamos vencer? A nós mesmos, aprendendo a agir sempre no caminho do bem. E seremos aqueles que irão perceber que quando nós não estamos no caminho do bem, a gente deve voltar rapidinho para a estrada do bem, para o caminho do bem. E como fazer? Às vezes pedindo ajuda, às vezes olhando à nossa volta aos companheiros que estão andando conosco no mesmo caminho. Às vezes pegamos algum desvio, achamos que a estrada não está muito boa, há um caminho mais curto, um jeitinho mais fácil, mas a gente sempre deve voltar para o caminho do bem. E como saber quando estamos no caminho do bem? Quando em nosso dia a dia nós conseguirmos caminhar, fazer o que é preciso fazer com mais leveza, com mais prazer, com menos agitação, menos tribulação. É claro que se a gente decidir andar no caminho do bem, fazer as coisas corretas, não vai amanhã ou dentro de pouco tempo deixar de acontecerem coisas difíceis em nossa vida. Continuarão acontecendo. Lembram que afirmamos agora há pouco? Somos resultado de nós mesmos. Então seguirão acontecendo aquelas coisas que, como dizemos, são as colheitas. Aquilo que plantamos e que precisamos colher. Ação e reação, causa e consequência, leis da natureza, leis da física. Mas podemos, usando as lentes corretas, utilizando o nosso conhecimento, voltarmos sempre ao bom rumo, ouvirmos os nossos familiares, os nossos companheiros, quando nos dizem que estão conosco magoados, chateados, que não agimos no bem, buscar ouvir, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Deixar a mágoa de lado e pensar, quando nos magoam, quando nos chamam a atenção, quando nos ofendem, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu agi no bem e todos os outros estão errados. É isso que a gente pensa no primeiro momento, né? Mas depois a gente vai refletindo e percebe, acho que eu não agi bem. Porque se todos quiserem sempre fazer o que é melhor para si mesmo, agindo sempre com orgulho, com egoísmo, como será o nosso mundo? Um mundo de egoístas que só fazem o bem para si? Nós teríamos um mundo muito mau. Deixaríamos o mal vencer a nossa batalha diária entre o bem e o mal. Bem e mal numa batalha diária. Todos os dias nós precisamos decidir: vou fazer o que é correto ou vou fazer o que é mais fácil? Vou fazer o que me faz bem, não só para mim, mas para minha família, para minha sociedade, para aqueles que convivem comigo, ou vou fazer o que faz bem para mim apenas? É decisão diária. Todos os dias a gente decide ser um bom cristão ou não estar nem aí. Hoje eu mereço, hoje eu posso, só hoje eu vou agir do mal. A gente tem a liberdade. Todos podemos sempre escolher. Mas tudo que a gente faz gera consequência. A gente quer consequência boa. A gente quer vida feliz, vida saudável. E para que nós tenhamos vida feliz, consequência boa, saúde o tempo todo, é preciso que a gente mereça, não é? Não basta a gente orar, a gente desejar ou a gente decidir: hoje eu vou ter só saúde, alegria e felicidade. Decidir é o caminho, fazer algo é o resultado, para que a gente tenha a boa consequência. No livro Conduta Espírita, no capítulo 42, que é onde está o título da nossa exposição de hoje, Perante a Instrução, há uma frase que encerra o capítulo que eu quero deixar a vocês para que vocês retornem aos
é o cerne, é o principal, é a alma da nossa educação. E assim nós encerramos o nosso momento de exposição doutrinária da noite de hoje, desejando que os amigos guardem esta frase: a educação da alma é a alma de nossa educação. Nós vamos agora à nossa prece final, ao nosso momento de paz, e vamos fazer um pedido especial a Deus, aos nossos anjos da guarda, aos nossos espíritos protetores. Vamos todos pedir que sejamos espíritos educados, que consigamos manifestar no nosso dia a dia a nossa educação com Jesus, que consigamos fazer com que prevaleça, com que predomine em nossas ações o entendimento de que devemos fazer ao nosso próximo o que desejamos que o nosso próximo faça conosco, que devemos pagar o mal com o bem, que devemos fazer o bem sem ostentação, que consigamos em nosso dia a dia agir mais vezes dominando o nosso orgulho, dominando o nosso egoísmo, para que em nosso caminho haja a cada dia mais bem, mais alegria, mais felicidade, porque assim deve ser a característica dos bons cristãos. E que assim seja.